boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Pessoal aqui do meu canal no YouTube, canal Sinara Marques, se inscrevam, Sinara Marques, bota na pesquisa. Boa noite, pessoal aqui do Facebook, do nosso Portal Tribuna, @Portal Tribuna. Sigam, compartilhem, comentem, coloquem suas dúvidas. A gente tá, desde segunda-feira, né? Nós estreamos a nossa live a caminho da vacina e as últimas notícias do dia, né, as principais notícias, os boletins da Covid-19 aqui no meu canal no YouTube e aqui no nosso portal Tribuna, na nossa fanpage, que depois a gente faz uma nota, né, vira um post, uma publicação no nosso site, tribunanordeste.com.br, e também vira um vídeo no nosso canal Tribuna também, para que vocês possam compartilhar, possam comentar, sugerir, né, fazer críticas, fazer elogios, tirar as dúvidas dessa questão da vacina. Então, a minha finalidade, né, desde segunda-feira, quando eu estreiei essa série de lives diárias, ou é 8 horas, 8h30, ou então é 10, 10h30, quando a gente já tem todo um aparato, todos os números, né, às vezes os números atrasam, então a gente atrasa também um pouquinho a nossa live. Então, pessoal do Twitter, que eu compartilhei também, que estiver seguindo, a gente vai iniciar o nosso roteiro agora das notícias do dia, primeiramente sempre falando do que tem de mais de informação na questão da vacina, né, países que estão se mobilizando, se preparando, né, para imunizar a sua população contra esse mal do século, essa Covid-19, e se Deus quiser, a gente vai banir, né, essa peste do nosso convívio, né, que já matou tanta gente. A gente está prestes a chegar a 180 mil óbitos aqui no Brasil, infelizmente. Então, a gente tem que lutar diariamente para que essa vacina chegue e consiga imunizar o máximo de pessoas possível, né, dentro do planejamento, de todo o cuidado clínico, científico, sanitário, que as autoridades científicas, os médicos, o pessoal do front tem tido com essa questão de se banir, de se acabar de uma vez com essa pandemia que desde janeiro assola o mundo, isola o mundo, né? Distanciou as pessoas. Então a gente tem que cada vez mais ser otimistas, esperançosos, para que essa vacina chegue o quanto antes no nosso país. Então, vou iniciar aqui o roteiro. A primeira notícia é a Anvisa, que esse governo é o governo que vai e volta, né? Agora a Anvisa vai liberar lote emergencial da vacina, inclusive já para dezembro. É uma notícia que eu compartilhei, também está postada no nosso tribunanordeste.com.br, no nosso portal Tribuna, né? Então, a primeira notícia é: Anvisa libera lote emergencial da vacina. Primeiramente, novamente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sinara Marques, sou jornalista, editora do portal Tribuna Nordeste, né? Nosso portal que está há quase 3 anos aí, fazendo notícia, buscando jornalismo cidadão, democrático, jornalismo de fato, de verdade, né? Eu e minha equipe, alguns colaboradores, parceiros, a gente está justamente nesse dia a dia buscando levar o melhor da informação, a verdade acima de tudo, que é a nossa missão. Então, sou editora do portal Tribuna Nordeste, né? A gente mudou o nome para facilitar a busca, para que vocês possam acessar com mais facilidade os nossos noticiários, e do canal Tribuna no YouTube. Então, a gente está sempre nas redes sociais compartilhando conteúdos, informação, sempre levando o melhor do nosso Nordeste, do nosso país. E nesse combate desde janeiro, desde março, né, a doença começou no começo do ano, chegou com o primeiro caso do Brasil em março, e a gente está nessa luta. Então, desde o início, a gente está também no dia a dia acompanhando as notícias. Então, a diretoria do colegiado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma resolução que abre possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para o uso emergencial em caráter temporário e em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. Experimental, né? Então, a decisão deliberada nesta quinta, 10,
durante a 11ª reunião da diretoria do colegiado, né, da Anvisa, oficializa o pedido de uso emergencial da vacina anunciado no dia 2 de dezembro pela própria Anvisa. Segundo a agência, nenhum laboratório solicitou até o momento o uso, mesmo após a Anvisa ter publicado um guia com os requisitos para esse pedido. Serão considerados dados de estudos não clínicos e clínicos de qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle e resultados provisórios de ensaios clínicos, entre outras evidências científicas. Além disso, a empresa deve apresentar informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade são adequadas para garantir a qualidade da vacina, informou a Anvisa por meio de nota. A agência esclarece que, deixa eu achar aqui, passou muito. A agência esclarece que a autorização de uso emergencial e temporária é restrita a um público previamente definido, não substituindo o registro sanitário. A modalidade de uso emergencial e temporário está prevista em regulamento e pode trazer benefícios a determinados e controlados grupos, como medida adicional para o enfrentamento à pandemia. O pedido de uso emergencial e temporário deve ser submetido pela empresa desenvolvedora da vacina contra a Covid-19, detalhou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A nossa segunda notícia é do nosso estado aqui de Pernambuco. Eu estou na redação aqui no Vale do São Francisco, em Petrolina. Então, Pernambuco está pronto para receber a vacina, aponta, né, o secretário André Longo, secretário estadual de Saúde. O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, afirmou nesta quinta-feira, dia 10, que a rede de saúde do estado está pronta para receber a vacina contra a Covid-19. De acordo com o secretário, deixa eu baixar um pouquinho aqui. De acordo com o secretário estadual, atualmente o programa de imunização conta com 1,7 milhão de seringas em estoque e outros 1,8 milhão já tiveram a compra finalizada, com entrega previsto para breve. Ainda há o processo de aquisição para mais 7 milhões de unidades, com previsão de ser concluído até janeiro de 2021, em tempo hábil para vacinação contra a Covid-19, que deverá ser feita por etapas de acordo com determinação do Ministério da Saúde. Deixa eu baixar aqui. Segundo o gestor, por determinação do governador Paulo Câmara, desde setembro deste ano, que a Secretaria Estadual de Saúde vem atuando na preparação para a imunização contra o novo coronavírus. É preciso ratificar que o Estado realiza diversas campanhas de vacinação anualmente e sempre se destaca no ranking nacional. Na última ação realizada contra a poliomielite, Pernambuco foi o estado que mais vacinou em todo o Brasil. Na campanha da influenza deste ano, o estado também alcançou a meta preconizada para os grupos prioritários. Estruturamos nossa rede para que, com a chegada do imunizante ao Recife e em no máximo 4 dias, todos os municípios pernambucanos recebam as doses para atender a população, disse Longo. O secretário também lembrou que a compra das vacinas é feita pelo Ministério da Saúde, além de ser um direito de cada brasileiro, e que a vacinação para uso é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O governador Paulo Câmara já esteve com o ministro esta semana e recebeu o compromisso de que tudo está sendo feito com celeridade para imunizar o país inteiro. Mas não vamos ficar só com as palavras, vamos acompanhar, cobrar as ações efetivas, disse o secretário André Longo. Agora uma notícia, uma visita com o ex-secretário, que integrou, a equipe do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, demitido, esse ano. Ele esteve no Recife, falando sobre essa questão da vacina, e ele disse: o pior seria cada estado procurando comprar a vacina por sua conta em risco, disse o ex-secretário do Ministério da Saúde. Wanderson Oliveira, que integrou a equipe do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, falou do planejamento para a chegada da vacina da Covid no Brasil e como Pernambuco está se preparando. Ele está dando um apoio técnico à equipe aqui no estado. Ex-secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde falou da situação atual da pandemia do novo coronavírus no Brasil e o planejamento do governo federal e dos estados
para o recebimento da vacina contra a Covid. Segundo ele, é muito pouco provável que os principais grupos de risco consigam ser vacinados no país ainda no primeiro semestre de 2021. Segundo Wanderson, falta um cadastramento prévio dessas pessoas para agilizar os processos, que deve ser feito pelo Ministério da Saúde. Eu continuo achando que não vamos conseguir fazer uma grande campanha de vacinação. O que seria uma grande campanha de vacinação? Seria conseguir atingir todas as pessoas dos grupos prioritários dentro do primeiro semestre, e isso não vai ser possível. A gente vai conseguir fazer, possivelmente, alguns grupos prioritários, como trabalhadores, alguma parcela de pessoas com comorbidade. Espero muito que a gente consiga fazer a vacinação de professores para que tenhamos o retorno ao ensino. E também, obviamente, vai depender das características de cada vacina. Menos importante do que ficar tentando vacinar em dezembro ou janeiro, o mais importante é quando teremos a vacina e quando ela entrou para o registro das agências reguladoras. Se ele não entrou, não passa de um desejo, de uma expectativa, disse Wanderson, que integrou a equipe do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro no início da pandemia. Essa notícia eu peguei do site, da Rádio Jornal Recife. Outra notícia relacionada à vacina, enquanto aqui no Brasil a gente bate cabeça, o governo federal, o Ministério da Saúde, a Argentina anuncia acordo com a Rússia para a compra de 20,6 milhões de doses da vacina Sputnik V. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta quinta-feira, dia 10, ter assinado um acordo com o Fundo Soberano Russo para a compra de 20,6 milhões de doses da vacina Sputnik V. Esse é o terceiro acordo assinado pelo país, que já tem contratos com o laboratório AstraZeneca e a Aliança Internacional COVAX. Com esse contrato, vamos poder contar com as doses suficientes para vacinar. Entre janeiro e fevereiro, cerca de 10 milhões de argentinos e argentinas, disse Fernandes em entrevista na Casa Rosada, sede do governo argentino. O país deve receber o primeiro lote com as vacinas ainda neste ano. Serão 600 mil doses da Sputnik V, segundo o presidente da Argentina. Ele disse que com essa quantidade de imunizantes seria possível vacinar pelo menos 300 mil pessoas no país. Deixa eu baixar aqui. Também em janeiro vamos receber doses suficientes para vacinar 5 milhões de pessoas. E em fevereiro se completará o resto da entrega com as doses necessárias para alcançar a vacinação de 10 milhões de pessoas que estamos prevendo, disse Fernandes. Mas antes de ser aplicada em toda a população do país, as vacinas precisam ser aprovadas pela Agência de Materiais Controladores, que é a Anvisa lá da Argentina, Fernandes disse que uma equipe de especialistas da agência viajará para a Rússia na próxima semana para vistoriar o centro de produção e envasamento da Sputnik V. As pessoas levantam muitas dúvidas sobre a qualidade científica da Rússia, mas o instituto que desenvolveu a vacina é um instituto que tem vários prêmios Nobel na sua equipe de pesquisadores, disse o presidente. E para acabar com todas as dúvidas, assim que a vacina estiver aqui, o primeiro a se vacinar serei eu, disse o presidente da Argentina, Vamos agora passar uma geral de como é que está a situação das vacinas no mundo, Quem comprou, quem já tem registro. Vacina, fabricantes, quem comprou, uso solicitado à Anvisa, onde já foi aprovada. A Coronavac, a Sinovac, Indonésia, já está na China, na Turquia e no Brasil. Não está aprovada emergencial, mas lá na China está em uso limitado, aplicada em ao menos uma cidade, Jiangxing. A Ox 1 da Oxford AstraZeneca, da Austrália, Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, União Europeia, já estão na lista, para serem compradas, caso sejam aprovadas pelos órgãos reguladores. Em análise, a MHSA do Reino Unido. A Sputnik V do Instituto Gamaleya da Rússia,
já está com pedidos feitos à Argentina, ao Egito, à Índia, o Nepal, o Cazaquistão, o Uzbequistão, México e Coreia do Sul. São acordos de produção e fornecimento. Ainda não está aprovada nem aplicada na Rússia. A mRNA 1273 Moderna dos Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, se aprovada. Canadá, Coreia do Sul ainda não. A BNT 162B2 da Pfizer-BioNTech, né, já está com compras já solicitadas os países. Austrália já estão. Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, União Europeia, Chile, México e México. Reino Unido e Canadá e Bahrein. Então, essa é a situação de como é que está esse mapa de compra, de autorização, de regulação das vacinas no mundo. Agora vamos às notícias sobre a Covid de hoje, né? O Brasil, infelizmente, se aproxima dos 180 mil óbitos. O Brasil registrou 669 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 179.801 óbitos desde o começo da pandemia em março. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 642. A variação foi de mais 35% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando uma tendência de alta nos óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, já são 6.783.543 brasileiros que já tiveram a doença ou já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 53.425 desses confirmados no último dia, de ontem, né, nas últimas 24 horas. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 42.290 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação para cima de 34% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de alta também nos diagnósticos. 21 estados e o Distrito Federal apresentaram alta na média móvel de mortes, que são Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A fonte dessa informação, né, é o consórcio de veículos de imprensa que divulga o levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados coletados, né, junto às secretarias estaduais de saúde até às 20 horas desta quinta-feira. Em Juazeiro, aqui vizinho, na Bahia, o boletim epidemiológico do dia, né, desse dia 10, registrou 102 casos confirmados pela Covid-19, o que corresponde a uma taxa de 89% de testes positivos das 115 notificações realizadas nas últimas 24 horas. Com isso, o município totaliza 6.491 infectados, dos quais 4.344 já tiveram curas clínicas. Nesta atualização, Juazeiro chega a 21.369 testes realizados, com 14.748 resultados negativados. Desde o início da pandemia, aconteceram 127 óbitos em consequência da doença. Dos pacientes positivados nesta quinta-feira em Juazeiro, da Bahia, 65 são do sexo feminino e 37 masculino. Todos estão em isolamento domiciliar sem gravidade e os resultados foram obtidos através de 99 testes rápidos anticorpo, 2 testes rápidos antígeno e um teste RT-PCR do Laboratório Central em Salvador. Dos 6.491 casos confirmados, 3.576 são de sexo feminino e 2.914 do sexo masculino. Desses, 341 são profissionais de saúde. Em isolamento, né, estão 1.999 pessoas e a quantidade de internados regulados pela rede pública voltou a ser de 21 pacientes, sendo 7 em UTIs e 14 em leitos intermediários na cidade baiana.
A ocupação das salas vermelhas da UPA se manteve em 75%, com 3 pacientes, e dos leitos intermediários da UPA subiu para 67% de ocupação, com 8 pacientes. Já o Hospital de Campanha de Juazeiro se manteve em estabilidade, com um internado e taxa de ocupação de 3%. Os números no estado de Pernambuco são os seguintes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde em Pernambuco, foi registrado nesta quinta-feira 1.588 casos da Covid-19. Entre os confirmados no estado hoje são 79 de síndrome respiratória aguda grave e 1.509 são casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 195.118 casos confirmados da Covid, sendo 28.465 graves e 166.653 casos leves, que estão distribuídos por todos os 184 municípios do estado, além do arquipélago de Fernando de Noronha. O boletim registra ainda um total de 170.601 pacientes recuperados da doença. Destes, 18.064 eram pacientes graves que necessitaram de internamento hospitalar. E 152.537 eram de casos leves. Também foram confirmados laboratorialmente, 29 óbitos, 15 femininos e 14 do sexo masculino, registrado entre os dias 15 de novembro e 9 de dezembro. As novas mortes são de pessoas residentes nos municípios de Abreu e Lima, Arco Verde, Camusim de São Félix, Caruaru, Dormentes, Ibimirim, Igaraçu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Oricuri, Paudalho, Petrolândia, Recife, São Benedito do Sul, Tacaratu e Timbaúba. Com isso, o estado chega a 9.229 óbitos pela doença Covid-19. Os pacientes tinham entre 39 e 91 anos. As faixas etárias são de 30 a 39 anos, uma morte, 40 a 49, 2 mortes, 50 a 59, 4 óbitos, 60 a 69, 7 óbitos, 70 a 79 anos, 8 óbitos e 80 anos ou mais, 7 óbitos. Desse total, 23 tinham doenças pré-existentes: diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, obesidade, doença respiratória, câncer, doença hepática, doença renal, etilismo, tabagismo, e um paciente ainda não pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. Com relação aos testes dos profissionais de saúde, onde o estado é pioneiro, foram até agora 23.503 casos foram confirmados e 41.915 descartados. As testagens entre os trabalhadores do setor abrangem os profissionais de todas as unidades, sejam públicas ou privadas. Então, vamos aqui. Em Petrolina, o boletim epidemiológico da Prefeitura destaca 117 novos casos da doença, alcançando 10.379 infectados no município, aqui o maior do sertão do estado de Pernambuco. Dos novos infectados, 90 foram confirmados a partir de 380 testes rápidos da Prefeitura e 27 através de exames laboratoriais. São 71 pessoas do sexo feminino com idade entre 1 e 69 anos, e 46 masculinos entre 6 meses de vida e 87 anos. O município teve mais 2 óbitos por complicações da Covid, mas nenhum aconteceu nesta quinta-feira. São 2 pessoas do sexo feminino de 50 e 72 anos. A paciente idosa faleceu no dia 7 em um hospital da rede pública da cidade. Já a paciente mais jovem morreu no dia 8 em um hospital privado. Os laudos comprovaram a Covid-19, no entanto, só chegaram após o fechamento do boletim desta quarta. Com isso, o total de óbitos em Petrolina chegou a 136. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública permanece em 63% nesta quinta. Dos 33 leitos disponíveis em Petrolina, 21 estão ocupados, sendo 11 pacientes de Petrolina e 10 de outras cidades da região. Os curados. Petrolina ultrapassou a marca de 8 mil pacientes curados,
recuperados desde o início da pandemia. São mais 161 pessoas curadas clinicamente da doença neste 10 de dezembro, totalizando 8.040 curas, que corresponde a 77,5%. Todas as informações relacionadas ao boletim de Petrolina podem ser conferidas no site petrolina.pe.gov.br/coronavírus, sem acento. Agora vamos falar sobre o anúncio hoje, né, na coletiva de imprensa do secretário de Saúde, André Longo, da reabertura de novos leitos aqui no estado e Petrolina está incluída dentro desse novo cronograma de reabertura de leitos para tratamento da Covid-19. O secretário estadual de Saúde, André Longo, admitiu nesta quinta, 10, que Pernambuco enfrenta uma tendência clara de crescimento nos números da Covid-19 e anunciou que serão abertos 199 novos leitos para atender ao aumento da demanda de pacientes. Desse total, 96 vagas serão de unidades de tratamento intensivo, UTI, que até esta quarta, dia 9, estava com uma ocupação de 86% no estado. Esses novos leitos já começarão a funcionar a partir da próxima semana, desde novembro, que iniciamos a ampliação da rede, considerando o aumento crescente de casos. Dependendo dos novos números, ao longo dos próximos dias, essa ampliação pode ser ainda maior. É importante destacar que estamos vigilantes e acompanhando com muita atenção a evolução dos casos, afirmou o secretário. De acordo com André Longo, pelo menos 50 desses leitos de UTI serão abertos no interior do estado para as cidades de Caruaru, Serra Talhada, Petrolina e Araripina. Entre as unidades de saúde beneficiadas estão o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, e a UPAE aqui em Petrolina. O resumo da Covid hoje no país é o seguinte: total de mortes no Brasil, 179.801 óbitos. O país registrou 169 mortes nas últimas 24 horas. A média de novas mortes nos últimos 7 dias chega a 642, uma variação de 35% maior. Total de casos confirmados, 6.783.543 casos. Um registro de 53.425 novos casos em apenas 24 horas, o que dá um aumento de casos nos últimos 7 dias de 42.290, uma taxa de 34 maior do que nos 14 dias anteriores. Então é isso, deixo aqui uma boa noite, obrigada por acompanhar mais uma live a caminho da vacina e as últimas informações da Covid-19 aqui desse dia 10 de dezembro. Boa noite a vocês que estão no canal, no YouTube, e boa noite a todos aqui no Facebook. Beijo, gente, até amanhã.